Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar com cupim e o que o nosso subconsciente quer nos dizer quando esse inseto aparece em nossos sonhos. Então, primeiro nós precisamos entender qual que é a relação que o nosso subconsciente faz com o entendimento que nós temos de, por exemplo, ouvir a palavra cupim, ou ver o cupim, ou ver um cupinzeiro, ou assistir um documentário sobre cupim. O cupim ele não ataca só as casas de madeira, ele ataca os móveis da sua casa, ele ataca as portas e ele ataca os livros. E é muito triste quando os cupins chegam até os nossos livros, porque chega uma parte da idade do cupim, da fase de vida dele, que eles criam asas e acabam entrando dentro das nossas casas. E às vezes eles caem justamente onde tem as estantes com os livros. E aí eles fazem uns caminhos comendo a página, porque as páginas dos livros também é feito da celulose, da madeira. E aí, às vezes, um livro que é muito importante na sua coleção e um cupim, apenas um, conseguiu estragar tudo. Eles fazem caminhos em todas as páginas, do começo ao fim, por mais grosso que seja o livro, e aí se perde todo o conhecimento que estava ali. Até uma dica que fica aqui de você sempre ver se não tem cupim nos seus livros, principalmente se você tem uma estante grande de livros, tá? Mas assim, nós nunca identificamos às vezes quando tem algum cupim, por exemplo, numa estante ou numa porta ou mesmo numa casa de madeira. Nós só vamos ver quando começa a surgir aquele pozinho que resulta da alimentação dele com relação à madeira. Então a gente começa a ver que todo dia tem um pouco de pó ali, que cai ou da estante, ou da porta, ou mesmo dos cantos da casa de madeira, e aí a gente sabe que é cupim. Aí tem que correr numa agropecuária, tem que correr, por exemplo, no mercado e comprar veneno para o cupim, às vezes aplicar até com seringa tudo. Com relação aos livros é mais complicado, porque você tem que tirar livro por livro para ver aonde às vezes está esse cupim que ele está estragando todos os livros, tá? Então, assim, o primeiro entendimento que nós temos sobre cupim, isso eu não estou falando dos sonhos, eu estou falando acordado, é que é difícil nós sabermos quando tem cupim, de detectar quando tem cupim, a não ser que apareça aquele pozinho já. Então você varre um dia, tem aquele pozinho, você varre outro dia, aquele pozinho, então você começa a se ligar, tem cupim. Aí você vai ver, ou é na estante, ou é na porta. Como eu disse, tem que correr e comprar o remédio. É esse o entendimento que nós temos com relação ao cupim, tá? Que ele corrói a madeira, que é difícil detecção, tá? Deixa eu anotar aqui. É de difícil, tá, detecção. É a principal característica que nós temos com relação ao cupim, quando ele ataca nossas casas. Difícil detectar. Só quando começa a aparecer o pó da madeira ali que nós sabemos, tá? Então, o nosso subconsciente, tendo esse entendimento já dentro de nós, em nossa mente, conhecimento guardado, e aí, através de um sintoma que nós desenvolvemos em nossas vidas, e o sonho é uma linguagem codificada desses sintomas, nós sonhamos com o cupim. E o que tem a ver o nosso sonho com o cupim difícil detecção? Então, quando sonhamos com o cupim, significa que nós estamos tendo um sentimento, um ou vários sentimentos, tá? Que ele está nos corroendo por dentro e que às vezes nós nem sabemos qual que é a origem dele. Um sentimento que às vezes mesmo inconsciente, sem o nosso conhecimento, está afetando de certa forma o nosso emocional e isso já está passando para a parte física. Nós vamos entender isso, tá? Então, sonhar com cupim é com relação a algo que está nos corroendo por dentro e nos afetando emocional e fisicamente. Esse algo, tá, é um sentimento. E que tipo de sentimento, por exemplo, que pode corroer uma pessoa por dentro, que pode nos corroer por dentro? Então, nós vamos enumerar alguns aqui. Eu deixei anotado, como eu sempre falo para vocês, durante todos esses anos que eu interpreto e estudo os sonhos, eu deixo anotado, tá? Então eu vou dar alguns exemplos para vocês reais, não vou relatar o sonho,
mas são exemplos de sentimentos que realmente corroem as pessoas por dentro, às vezes inconscientemente, e aparecem nos sonhos. Então nós temos aqui um sentimento amoroso, principalmente esse, um sentimento amoroso. Segundo, preocupações. Essas preocupações, principalmente na parte financeira. Terceiro, raiva. Quarto, angústia. Quinto, mágoa. A mágoa aparece bastante, tá? Vamos continuar aqui em cima para mim não apagar esse aqui que eu já escrevi. A decepção é o sexto. 7, ansiedade. 8, uma tristeza profunda ou mesmo uma depressão, tá? Então esses são alguns dos exemplos de sentimentos que nos corroem por dentro e acaba afetando o nosso físico, tá? Como isso ocorre? Então aqui nós temos entre aspas, algo que nos corrói por dentro, tá? Esse algo é um sentimento. Esse sentimento, temos aqui alguns exemplos, pode ser na área amorosa, preocupações principalmente na área financeira, raiva, angústia, mágoa, decepção, ansiedade, tristeza profunda ou depressão, tá? Esse sentimento que nos corrói por dentro, ele automaticamente ele vai afetar o nosso emocional. E por consequência, tá? Ele acaba afetando o nosso físico, a nossa parte física. Agora eu vou apagar aqui para continuar, tá? Então, como isso vai se dar? Então, nós temos algo, que é um sentimento que nos corrói por dentro, tá? Isso afeta o nosso emocional e, por consequência, chega no nosso físico, na nossa matéria. Como que isso acaba afetando o nosso físico? Então, nós já sabemos que sonhar com cupim é sobre um sentimento que nos corrói por dentro, tá? Lentamente, e vai afetando o nosso emocional, e isso vai trazer consequências ao nosso físico. E que consequências podem ser essas? Por exemplo, nós podemos cair num consumismo, gastos excessivos, às vezes para descontar aquele momento de tristeza ou de angústia, acabamos gastando o que nós não temos. Então, tá vendo? É algo que começa lá dentro, tá? Começa na nossa mente, afeta todo o nosso emocional e ele acaba indo para o físico. Daí, isso acaba gerando mais preocupação, por exemplo, na área financeira. Você tentando compensar uma tristeza gastando, trazendo uma alegria momentânea, mas acabando prejudicando outra parte da sua vida, tá? Como que pode afetar o físico mais sobre algum sentimento que nos corrói por dentro? A queda de produção no trabalho. Você não rende como rendia antigamente quando lá entrou, tá? Você começa a ficar meio triste, abatido, sem vontade, então o seu rendimento no trabalho cai, tá? A mesma coisa também, a queda de produção de rendimento nos estudos. Se você ainda não trabalha, apenas estuda, você pode acabar se afastando de pessoas que ama, das pessoas que realmente se importam com você. E, por fim, e mais sério, acaba virando problemas de saúde.
tá? Pode ir para sua saúde, a imunidade cai e aí você contrair alguma coisa mais séria. Sem contar com alguns vícios, como por exemplo, o roer a unha, beber, fumar, vícios que principalmente acabam afetando mais ainda a sua saúde. Então, a fórmula é assim: sonhou com o cupim, tá? Se você está chegando até nós, é o primeiro vídeo que está vendo aqui no canal através de pesquisa no YouTube. Então, se você sonhou com o cupim, é algum sentimento que está te corroendo por dentro, afetando o seu emocional de uma forma e mais tarde esse emocional pode acabar afetando o seu físico, tá? Esse sentimento que às vezes você nem sabe de onde vem, ele pode vir surgindo aos poucos, tá? Uma decepção pequenininha de uma pessoa aqui, outra aqui, você começa a não acreditar mais nas pessoas, depois você começa a não acreditar mais em você mesmo, e aí isso acaba baixando sua autoestima, e aí isso começa a te corroer por dentro, tá? Por exemplo, se é um sentimento amoroso, igual nós citamos ali na área amorosa, às vezes é um não de uma pessoa que você gostava e que foi, por exemplo, pedir ela em namoro. Também afeta o seu emocional de uma forma que começa a te corroer por dentro essa tristeza, e às vezes você nem imagina que é aquilo ou não acaba confessando para você mesmo, nem admite que é isso, mas devagarzinho isso está corroendo por dentro você, tá? Às vezes algumas contas ali, outra aqui, outra ali, pequenas preocupações acabam corroendo você por dentro, você vai perdendo o ânimo, você vai achando que você não vai conseguir pagar essas contas e isso vai crescendo dentro de você, dificuldades, e acaba também criando um sentimento, tá? Como por exemplo angústia, e começa a corroer você por dentro, que acaba afetando o seu emocional e mais tarde o seu físico. Então, qual que seria o conselho para que isso não acontecesse? É como o cupim. Lembra que nós falamos que às vezes a gente não sabe que tem cupim na casa, num móvel, numa porta ou na própria casa de madeira ou nas estantes de livro. Só vamos descobrir quando começamos a ver aquele pozinho de madeira. A mesma coisa. Esse sentimento que nos corrói por dentro, às vezes só vamos perceber ele quando começa a afetar a nossa parte física, a nossa saúde, por exemplo, ou queda da produção de trabalho, dos estudos, e aí nós vamos, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo na minha vida? Então é hora de parar e ver, voltar, sabe? Fazer uma reflexão, ver aonde que começou isso. Então, aonde você pode encarar, não é fugir dos seus medos, não é fugir dos seus problemas ou desse sentimento que corrói, mas é você enfrentar, você saber que aquilo está causando isso e é ali que você vai combater. É igual você correr lá no agropecuária, como nós falamos, e comprar o veneno para combater o cupim, para parar de corroer o móvel, a casa, ou a porta, ou os livros. A mesma coisa, você tentar descobrir qual o sentimento que corrói por dentro, tá? Fazer uma reflexão e aí, através de você descobrir esse sentimento, ir lá atacar ele. Por exemplo, se for dívida, devagarzinho, você vai, conversa com um credor, conversa com o outro, para tentar sanar esse problema, essa pendência. Se for, por exemplo, numa questão amorosa que você recebeu ou não, é deixar para trás, tá? Não é a última pessoa do mundo essa que disse não para você. Vão existir outras, não é por causa disso que você vai sair também igual um louco procurando quem aparecer na sua frente, não. Mas você saber que o tempo vai te trazer a pessoa certa para você. Então, certas coisas nós precisamos entender como que a espiritualidade age em nossa vida. A vida de ninguém é feita exatamente, diretamente, de acertar nas primeiras escolhas que nós fazemos. Não. Nós tentamos, às vezes erramos, às vezes acertamos. A nossa vida, ela é feita de acertos e erros, de altos e baixos. Todo mundo passa por isso. Todos temos que compreender que é assim que funciona. O caminho do sucesso, de você conquistar algo que você quer na sua vida, nunca vai ser uma linha reta e certeira. Claro que existe exceção, você pode citar um exemplo, mas não é assim com 99,9% das pessoas, tá? A exceção é o 0,00,1. Então, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes,
a nossa vida é feita de erros e de acertos, tá? E aí o que a gente erra, a gente tenta consertar, o que não dá para consertar, a gente vai procurar ver o que errou e para da próxima vez não acontecer isso, tá? Mas voltando ao sonho com cupim, tá bom? Descobrimos quando isso já está afetando a nossa parte física, então nós precisamos parar, precisamos refletir, ver aonde caímos, ver quando começou esse sentimento a nos corroer por dentro e atacar a raiz dele, queimar ele na raiz, tá bom? É igual você acha um cupinzeiro fora, às vezes ele é meio grande, então leva algum tempo para você combater ele. Não é na primeira vez que você vai jogar veneno que vai conseguir. A mesma coisa também com relação a esse sentimento que corrói. Não é na primeira vez que você, por exemplo, vai refletir, descobri o que é, pronto, tá tudo resolvido. Não. É devagarzinho que você vai compreendendo, tá? Vai tentando vencer isso, vai superando, vai lutando devagar com as dificuldades, resolvendo o que dá para resolver, o que não dá para resolver, você espera um pouco se ajeitar, lá na frente você resolve com cuidado. Qualquer dúvida com relação a esse assunto, deixa nos comentários. Se você sonhou com o cupim e você não está conseguindo interpretar ou tem alguma coisa difícil no seu sonho com relação a sonhar com cupim, que precisa de um entendimento maior, precisa tirar uma dúvida, deixa nos comentários também que eu estarei lendo e respondendo a cada um de vocês, ok? Fique com Deus, tá? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.